policial, bem-vindos ao Alicerce da História novamente. Um assunto que está movimentando geral, todo mundo está comentando, né? Na última quinta-feira a gente viu um atentado muito triste, independente da sua posição política, você tem que recriminar um ato como esse, né? Um atentado contra um presidenciável, levou uma facada na barriga lá em Minas Gerais. Olha só, hein? Mas será? E aí muitas dúvidas começaram a surgir. Muitos alunos me questionaram, professor, esses atentados políticos na nossa história são comuns? Será que foi a primeira? Te garanto que não foi a primeira. E te garanto também que provavelmente, infelizmente, não vai ser a última ação criminosa contra um presidenciável, contra um presidente, contra um político importante. Galera, já no começo da nossa república a gente viu nosso primeiro presidente civil sofrendo um atentado muito grave. Esse camarada, no dia 5 de novembro, está aqui, ó, de 1897, Prudente de Moraes sofreu um atentado lá no Arsenal de Guerra, o atual Museu Histórico Nacional ali, que era o Cais do Porto, no Rio de Janeiro. Quem é do Rio conhece ali, pertinho, na Praça Mauá. Galera, é incrível como a gente vai ver ao longo do tempo, aqui no Brasil, inúmeros casos de atentados contra políticos. Isso não é novidade. E o mais simbólico da nossa história foi, sem dúvida, esse, que pouca gente conhece, pouca gente comenta. O nosso primeiro presidente civil já tem ali a marca. Então quer dizer que a nossa república ela nasce já com uma marca muito perigosa, que é essa marca dos atentados contra políticos. Beleza, galera? O que foi isso? Prudente de Moraes. Prudente de Moraes, nosso primeiro presidente civil, um paulista, chegou ao poder depois das eleições, em 1894. Está lá o Prudente de Moraes, tranquilão. Antes dele a gente tinha visto o Floriano e antes dele o Deodoro. Mas o Prudente de Moraes ele entra no poder e ele é muito questionado. E ele é questionado inclusive pelo seu próprio vice. Não só pela população, pelo seu próprio vice. O vice dele era um camarada chamado Manuel Vitorino, um baiano. O Manuel Vitorino, apesar de ter a mesma linhagem política no que diz respeito ao partido do Prudente de Moraes, tinha uma concepção muito diferenciada em relação a ele. O Manuel Vitorino era um cara ligado a grupos florianistas, ou seja, ele tinha uma expressão muito grande ideológica do que foi o governo de Floriano Peixoto. O governo de Floriano foi extremamente popular. Os grupos, o Floriano ele morre já no começo do governo do Prudente de Moraes, em 1895 ele não resiste, vem a morrer, inclusive no velório. O Prudente de Moraes é ovacionado negativamente. Morte ao Prudente, morte ao Prudente. Imagina você, presidente, vai lá prestar sua solidariedade ao antigo, ao ex-presidente que havia morrido e você é recebido dessa forma pela população. Ou seja, o Prudente de Moraes ele tem que encarar uma complexidade muito grande relativa a problemas nacionais, ou seja, ele chega ao poder e já encara de fato ali o finalzinho da Revolução Federalista que estava acontecendo no sul do país, problema grave que ele tem que enfrentar. Tem um videozinho que eu falo exclusivo aí sobre os presidentes, você pode procurar. Ele também enfrenta depois a Guerra de Canudos, um problema muito grave, um extermínio ao povo de Canudos. E aí, toda essa estrutura ela ainda é potencializada por uma oposição muito forte de grande parte da população. E grande parte da população não respeitando o Prudente de Moraes vai acabar defendendo a sua saída. O tempo inteiro ele vai ser pressionado para sair. O Manuel Vitorino, ele chegou a ser esse vice, naquela época a eleição era diferente, naquela época, durante muito tempo a nossa história foi assim, o presidente era eleito e o vice-presidente eleito de forma separada. O Manuel Vitorino, ele chegou a ser presidente ali entre 1896 e 1897, enquanto o Prudente de Moraes estava doente. E aí é o Manuel Vitorino que vai inclusive mandar a tropa lá para atacar Canudos. O relacionamento entre os dois não vai ser muito bem encaixado. O Prudente de Moraes vai ser chamado pelo Manuel Vitorino, e esse termo vai se popularizar, o termo, o Prudente, ele é muito prudente, sabe como é que é, né? Ele é muito calmo, ele é muito tranquilo. E aí, quando o Prudente volta ao poder em março de 1897, ele volta tentando estabilizar as coisas, a Guerra de Canudos está acabando, e em novembro, no dia 5 de novembro, ele vai ali para o Porto, no Rio de Janeiro, para o Cais do Porto, receber as tropas que estavam voltando da Guerra de Canudos, os vitoriosos da Guerra de Canudos. Depois da quarta expedição que derrotou lá o Arraial de Canudos, exterminou a galera lá do Antônio Conselheiro, na Bahia. Quando essa galera está voltando,
tranquilão, tá lá o Prudente de Moraes parado, suave, com a sua vestimenta clássica. Ele usava cartola, gostava de usar também uns trajes diferentes, né? Bem aristocrático, um cara representante daqueles cafeicultores paulistas, né? Então ele tá lá, tranquilão, tinha ao lado dele o ministro da Guerra, o grande Bittencourt, o Marechal Bittencourt, e ao lado dele o coronel Luiz Mendes. Então estavam lá, né? O cara bem protegido, tranquilo. Foi feita uma espécie de festa para receber essa galera que estava vindo lá de Canudos. E aí no meio disso tudo surge um camarada, Marcelino Bispo. Olha só, Marcelino Bispo vem e ele, um soldado ligado ao movimento florianista, ligado a esse grupo que adorava Floriano e via em Prudente de Moraes o oposto de Floriano, vai puxar uma garrucha e vai tentar dar no Prudente. Quando ele tenta dar, a garrucha falha, e falha mais uma vez. Nisso que a garrucha está falhando, o ministro de guerra, o Marechal Bittencourt, pula nele. O Marechal Bittencourt pula nele, os dois rolam. Nisso Luiz Mendes também vai acudir. E aí, nesse rola, o Marcelino puxa uma faca. A faquinha. E crava a faca contra o ministro da guerra, contra o Marechal Bittencourt. Faca no coração, o ministro da guerra cai morto ali na hora já, enquanto o Luiz Mendes é ferido ainda na barriga, mas depois se recupera. Ou seja, um atentado que foi para ferir o Prudente acabou ferindo outras duas pessoas, uma fatalmente. Isso vai gerar uma comoção muito grande. O Marcelino Bispo preso, né? Ele era um soldado do exército, postulante a cabo, ele é preso, logo depois ele vai ser encontrado enforcado em lençóis na cadeia, ele suicidou-se. Ele vai prestar depoimento e vai parecer bem loucão, sabe? Na hora de falar ele é muito loucão, parecia, os arquivos mostram ele como um cara com dificuldade de interpretação, ou seja, com dificuldade de expressão e de entendimento. Então ele é visto como um cara meio loucão ali na hora de falar, enfim. Parecido um pouco com esse cara que, inclusive, tem Bispo no sobrenome também, né? É o Adélio Bispo, que feriu o Bolsonaro na quinta-feira. Tu vê como é que a história do Brasil às vezes parece um círculo, né? Acho que só vai girando. E aí, esse camarada é encontrado morto. Depois, o Manuel Vitorino é acusado de ser o mandante do crime, esse vice-presidente do Prudente. E o estado de sítio é firmado. Agora tudo que o Prudente tinha sofrido um pouco antes, né? Aquela oposição forte, a população reclamando, a parte do exército reclamando contra o Prudente, tudo isso vai ser o quê? Vai dar uma nova guinada e aí o Prudente vai sair bem na fita. Ele vai lá baixar o decreto, estado de sítio, executivo forte, tudo fechado, tudo tranquilo, tudo controlado. E é essa a passagem para o governo do Campos Salles mais tarde. O Manuel Vitorino depois ele não chega a ser colocado no processo, ele é absolvido como mandante, mas ninguém sabe muito ao certo quem foi que mandou, se alguém mandou ou se ele agiu de forma própria. Tiveram outros dois indiciamentos, mas tudo isso ficou para trás. O que a gente sabe é que esse atentado entrou para a história como o primeiro da nossa República e um atentado que chegou a vitimar fatalmente um camarada que não tinha nada a ver com nada. Era o ministro da Guerra que foi defender o Prudente de Moraes. Então, meu amigo, isso não é nem um pouco novidade na nossa história. Infelizmente, eu acho que não vai ser a última, né? Todo político que está em evidência pode correr esse risco. Foi assim durante muito tempo aqui no Brasil e também fora. Você vai lembrar do Abraham Lincoln, você vai lembrar do Kennedy, você vai lembrar no Brasil do João Pessoa, você vai lembrar do Jango, que também sofreu, enfim. Muitos. Esse ano, exclusivamente, né, especificamente, a gente já teve alguns relatos muito ruins de uma violência que acaba prejudicando a nossa democracia. Teve lá tiro na caravana do Lula, teve uma ameaça aos integrantes da campanha do Boulos, teve esse criminoso ataque contra o Jair Bolsonaro, o assassinato da Marielle, que não foi explicado até hoje, 5 meses. Enfim, tudo isso tem que ser reprovado totalmente na nossa democracia, porque só com uma democracia sólida e longe da violência que a gente consegue avançar. Valeu, galera? Então se inscreve aí no canal, espero que você tenha gostado. E aí vem mais e mais aulas aqui específicas para você que vai fazer vestibular, que quer fazer uma prova específica, que vai estudar para alguma coisa, um concurso militar, quer saber um pouco mais da história. Valeu?
Bem-vindos ao Alicerce da História. Tamo junto.